Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. Nós trazemos hoje para a apreciação de todos vocês o entendimento acerca do filho pródigo. A parábola narrada por Jesus traz a figura do pai e de um de seus filhos que pede a ele que lhe conceda a parte que lhe cabe da fortuna para seguir sua jornada, para apreciar as coisas do mundo. Seu outro irmão permanece junto a seu pai, fazendo a parte que lhe cabe. Mas nós vamos identificar nessa parábola narrada por nosso mestre, guia e modelo, a figura do filho que parte do lar e que vai experimentar as coisas do mundo como os do mundo, mas não vai conseguir, mesmo com o bom dinheiro que levava, fazer isso em espírito e verdade. Por outro lado, seu irmão, que fica ao lado do pai no lar, a pretexto de cuidar deste, vai pouco a pouco mostrando de todo o seu egoísmo, de toda a sua dificuldade relacionada ao egoísmo, porque quer ele ficar, de fato, com todo o restante da fortuna que o pai possuía. O filho pródigo é aquele que sai, mas que, ao ter toda a pequena fortuna que levava nos bolsos encerrada, arrepende-se. Mas antes de arrepender-se, ele é, por várias ocasiões, tocado de várias mensagens. E são essas mensagens que vão fazê-lo arrepender-se. Quando retorna ao lar e apresenta-se para o pai arrependido, ele ali estava vivendo no mundo como os do mundo, mas já em espírito e verdade. O arrependimento traz essa condição. Mas antes dele, tudo aquilo que os bons espíritos, Deus com a sua misericórdia, envia para quem atravessa as situações mundanas, as situações do mundo, para observá-las e tirar delas lições. Com o filho pródigo não foi diferente. O seu arrependimento foi fruto muito mais dessas mensagens que lhe chegavam ao coração do que propriamente do fato de não ter mais dinheiro para gastar com os seus prazeres. Ele viveu períodos de intensas sensações e isso seguramente ocasionaram no filho pródigo dificuldades muito grandes. Mas com a mesma intensidade que vivia as sensações, ele experimentava as mensagens que lhe chegavam do alto. E foram elas que pouco a pouco foram contrabalançando os efeitos das sensações que ele viveu. Quando apresentou-se arrependido, estava de fato reformulado, mas teve ainda o dissabor de ver o seu irmão contrariado. Para o seu irmão, aquele filho pródigo não voltaria. E ele não teria mais que repartir o lar com aquele irmão. E nisso reside o egoísmo do irmão do filho pródigo. Então vejam a lição que Jesus traz para a reflexão dos homens. Afinal, quem de nós, por algum período, alguma vez, já não foi ou o filho pródigo ou o filho egoísta, irmão do filho pródigo?
Seguramente todos nós, de certa maneira, experimentamos essas situações. E o importante é tirar delas as lições que o filho pródigo tirou e que seu pai considerou, festejando o seu retorno. O filho pródigo tinha, além do Pai Nosso dos céus, tinha o seu pai na terra. E isto também é importante de se refletir, a fim de que a gente considere a finitude, ou seja, a brevidade, o período não muito elevado da vida física, do estado de encarnados que nossos pais terão. Fazer por eles mais adiante, talvez não dê mais tempo. Que se faça quando houver a vontade, imediatamente quando houver a vontade. E nos tempos que nós vivemos, a vontade pode traduzir-se numa chamada de vídeo, presencialmente é ainda muito melhor. O filho pródigo precisou caminhar léguas e léguas, perdendo-se para encontrar-se. O filho egoísta não deu um passo fora de casa. Preferiu permanecer no lar, procurando de toda maneira abstrair o que pudesse em seu favor. Manipulava seu pai, sempre tentando envenenar seu coração contra o irmão que havia partido. Esse enredo é perfeito para que nós consideremos todas as nossas imperfeições. Todos nós, de alguma maneira, somos colhidos pelos imperativos, ou seja, pelas situações que precisaremos experimentar, jamais para o nosso infortúnio, sempre para o nosso progresso. E assim, nós iremos ser colhidos por elas. Elas não significarão o fim, só se nós quisermos que seja o fim. Mas se nós tivermos ou fizermos algum movimento que nos permita entendê-las, que abra as nossas mentes e os nossos corações, elas serão de fato preciosas ajudas a nos facultar, ou seja, a nos dar condições de melhorar. A criatura, o homem, o espírito encarnado, não melhora apenas no vestuário, na aparência física, na escolaridade, nos bens que conquiste. Isto são coisas do mundo. O ser humano deve melhorar e precisa melhorar na sua condição espiritual. Ela é o alicerce onde o homem irá construir a sua casa moral. E tudo que ele possuir, tudo que ele conquistar, as pessoas a quem ele amar, poderão ficar sob a proteção dessa casa moral. Mas será necessário que ele se faça humilde. Será necessário que ele opte, mesmo que em pequenas doses, pela simplicidade. Quando somos colhidos pelas situações que nós denominamos na Terra de infortúnios, ou seja, aquelas situações que nos deixam muito abatidos em um ou em vários sentidos, nos tirando, por exemplo, a saúde, que antes era forte e vigorosa, debilitando-a, ou seja, trazendo a situação da enfermidade muito dura, ou quando a gente perde valores que possuía, cargos que tinha, posições sociais, a gente precisa entender que há um propósito em tudo isso. É preciso, muitas e muitas vezes, perder aqui fora para ganhar aqui dentro.
as maiores lutas nossas não se dão no exterior da vida, se dão no interior da vida. Aquilo que nós espíritas chamamos de mundo íntimo é de fato um grande continente aonde nós poderemos e deveremos, se assim quisermos, fazer ingressar os melhores sentimentos, as mensagens eternas de Jesus de Nazaré e a profissão de nossa fé, ou seja, o exercício de nossa fé consoante, de acordo com a nossa vontade. Por isso a gente reitera sempre o convite. Venha reencontrar-se na doutrina espírita. Venha entender-se como o filho pródigo ou o filho egoísta, se você estiver em uma dessas condições, para trabalhar-se, para melhorar a sua expectativa de entendimento das coisas e das pessoas. Existem, além desta dimensão onde nós vivemos, onde os fluidos são muito densos, muitas outras, onde os fluidos são absolutamente delicados e, por conta disso, nos trazem energias extremamente positivas e satisfatoriamente fortes para nos impulsionar na direção do progresso. Quando eu era jovem, experimentei diversas situações, algumas delas extremamente dolorosas. Mas não me perdi, não me permiti sucumbir. Não cheguei ao fundo do poço, porque não existe o fundo do poço. E existe luz no poço. Os descaminhos que percorri foram situações que, na verdade, me auxiliaram. Eu tive, na figura da minha família original, meus pais e meus irmãos, sempre o auxílio e a proteção que Deus mandava para mim. A minha mãe tinha o hábito de ler, na parte da noite, a Bíblia e outros livros religiosos. Uma das vezes vi, em cima da penteadeira, onde ela atava sua rede ao lado, o Evangelho segundo o Espiritismo. E fiz algumas vezes leituras desse Evangelho. O tempo passou, as dificuldades aumentaram, eu conheci e ingressei na doutrina espírita, entendi que para corrigir as minhas imperfeições morais era preciso estender as mãos, abrir os olhos e oferecer o coração aos meus irmãos de jornada, que com muitas necessidades e maiores do que as minhas, precisavam de mim. As minhas dificuldades cessaram. A minha irmã mais velha, recentemente, conversando comigo, disse-me que nossa mãe tinha, além do Evangelho, todas as outras 4 obras básicas do Espiritismo. E que ela ficaria muito feliz se no futuro, pelo menos um de seus filhos optasse pela doutrina espírita. Aí então a gente entende todo o cerne, toda a questão do filho pródigo. Eu fui o filho pródigo. E experimentei nos descaminhos que percorri as mensagens que o bondoso Deus enviava para mim. A minha irmã, que ensinou-me
as primeiras letras, o abecedário, depois apresentou-me para as letras espíritas. O filho pródigo é aquele que arrependeu-se. Eu também arrependi-me. E busquei no serviço fraterno da caridade servir da forma que eu pudesse. Há serviço para todos na seara espírita. E na caridade, que é muito maior do que a seara espírita, porque ela condensa todas as religiões, todas as opções religiosas que a criatura humana possa ter, maior ainda. Venha experimentar servir na caridade. Não vai lhe custar nada, além de um sorriso, da mão estendida e de umas poucas horas por semana. Você pode. Você, sobretudo, que possivelmente se enxergue como filho pródigo. Venha apresentar-se, tão logo seja possível, na doutrina espírita. Os descaminhos que você tenha percorrido também serão corrigidos. E tanto para você quanto para mim será apresentada a estrada de Damasco, aonde todos seremos retemperados, seremos melhorados, tratados, redimidos, reformados para amar e servir. Que Deus lhes abençoe. Jesus lhes dê a sua paz. E nossa Mãe, Maria de Nazaré, lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.